Fala galera, estamos aí para mais uma aula de Química, foco total. Vamos estudar, aprender esses conceitos aí que serão úteis para a nossa vida, ok? Na aula passada eu dei uma pesquisa para que vocês fizessem o princípio do octeto. Quero parabenizar aqueles alunos que mandaram lá no meu privado, tiveram interesse de estudar e assim vão ter as suas vidas facilitadas. Ok, eu quero comentar um pouco sobre o princípio do octeto. O princípio do octeto se baseia numa característica atômica onde o átomo busca uma estabilização, uma estabilidade. Para isso, essa estabilidade acontece através da ligação química. A tendência do átomo é ficar semelhante aos gases nobres. Os gases nobres possuem uma característica própria. Que característica é essa dos gases nobres? Eles possuem a última camada, que é chamada camada de valência, que também é por onde ocorre a ligação química. Então, a camada de valência dos gases nobres, elas sempre terminam em 8, conforme nós podemos ver aqui na tabela periódica, na distribuição eletrônica dos gases nobres. Isso confere para os gases nobres uma característica peculiar. E que característica é essa? Eles têm uma dificuldade de realizar ligações químicas. Dificilmente um gás nobre vai ser encontrado na natureza associado a outro elemento químico. Por quê? Porque a camada de valência dele já está preenchida e eles já são estáveis. Por isso eles não realizam ligações químicas. Os outros elementos, eles tendem a buscar essa estabilização, ou seja, está com 8 na última camada de valência. Esse nome octeto, essa palavra octeto, está relacionado com o número 8, que é o número da última camada de valência dos gases nobres que são estáveis, com exceção do hélio. Porque o hélio tem apenas 2 e não 8? É lógico isso, porque o hélio só tem 2 elétrons. Então, tendo apenas 2 elétrons, ele está estável com apenas 2 na camada de valência. E os elementos que estão próximos do hélio também vão realizar a estabilização com 2 na camada de valência, como o hidrogênio, por exemplo. Ok? Numa ligação química, os átomos eles deixam de ser neutros e eles vão se eletrificar. Conforme nós estamos vendo aqui no quadrinho, usando como exemplo um átomo de sódio, o Na11, nós podemos perceber que o Na ele possui 11 prótons e 11 elétrons. 11 de energia positiva e 11 de energia negativa, fazendo com que essa energia seja anulada. O resultado disso aí é 0. Porém, o átomo ele vai, numa ligação química, modificar essa configuração. E para isso, ele busca uma estabilização. Conforme nós estamos vendo aqui, a distribuição eletrônica do sódio é K2, L8 e M1. É um átomo instável, porque ele tem 1 na camada de valência. E ele tem uma tendência a ficar com 8. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo do cloro. 17 prótons, 17 elétrons, mais 17 menos 17, o resultado é 0. Porém, numa ligação química, isso vai modificar. O átomo ele vai se eletrificar. Quando ele se eletrifica, ou positivamente ou negativamente, ele recebe o nome de íon. Os íons que se eletrificam positivamente, que possuem carga positiva, eles são chamados de cátions. Os íons que têm carga negativa, eles são chamados de ânions. Na tabela periódica, vocês têm a distribuição eletrônica de todos os elementos e essa distribuição deve ser consultada. E eu quero indicar para vocês um macete de como é que um átomo vai se tornar um cátion e quais os átomos que vão se tornar ânions. Ok, aqui nós temos aqui, os cátions serão átomos de metais
E esses metais, a camada de valência termina em 1, 2 e 3. Esses serão os cátions. Por quê? Porque eles têm uma tendência a perder esses elétrons. Vamos voltar aqui para o sódio. O sódio está com 1 na camada de valência. E para seguir a lei do octeto, ele precisa ficar com 8 na camada de valência, alcançando a estabilização. Eu pergunto para você, o que é mais fácil? Perder esse 1 que ele tem na camada de valência ou ganhar mais 7? É claro, é óbvio que perder 1 é muito mais fácil do que ganhar 7. Por isso, o sódio, que é um metal, ele vai perder. Assim como todos os átomos que terminam em 1, 2 e 3. Eles têm uma tendência a perder elétron. E perdendo elétron, eles vão se tornar cátions. Ok? Pelo contrário, nós temos aqui o cloro. O cloro está com 7 na camada de valência. Para seguir a lei do octeto, o que é mais fácil para o cloro? Perder todos os 7 elétrons ou ganhar apenas 1 para estabilizar? É lógico que é mais fácil para o cloro ganhar 1, preencher a sua camada com 8 e alcançar a estabilização. Por isso, os ânions serão os átomos que terminam em 5, 6 e 7 na camada de valência. Lembrando que a lei do octeto, ou o princípio do octeto, diz que nenhum átomo pode ter mais de 8 na sua camada de valência. Então, revisando aqui, vamos lá, vem comigo aqui. Quem serão os cátions? Os elementos que terminam em 1, 2 e 3. Por quê? Porque eles vão perder esses elétrons. Quem são os ânions? Os elementos que terminam em 5, 6 e 7. Por quê? Para estabilizar, eles vão ganhar elétrons. Ok? Então vamos ver essa configuração. O que acontece aqui? Levando em consideração que o átomo ele é neutro, o átomo de sódio mais 11 e menos 11, numa ligação química, ele vai perder esse elétron. Precisamos lembrar que eu disse para vocês que a energia positiva que está no núcleo, ela é estável. Ela não vai haver alteração nessa energia. Vai haver alteração apenas na energia negativa da eletrosfera. É isso que vai mudar a configuração do átomo. Ok, então numa ligação química, o sódio ele vai, para estabilizar, ele vai perder um elétron. E agora ele está com 8 na última camada, está estável. Então, houve uma mudança na configuração da energia do átomo. Ele deixou de ser nulo. Perdendo um elétron, essa conta aqui vai ser alterada. Ok? Ele agora, se ele perder um elétron na ligação química, ele agora tem apenas 10 elétrons. Mas ele continua com 11 prótons. Mais 11, menos 10. Isso aqui alterou e tornou o átomo eletricamente positivo. Ok? Transformando ele em íon, que é um cátion, mais 1. É assim que o átomo se eletrifica, perdendo ou ganhando elétron. Por outro lado, também ocorreu uma mudança no cloro. Para estabilizar, ele precisa ganhar um elétron. Então, ele vai modificar aqui. Sendo agora K2, L8, M8. O total de elétrons, ele modificou, passando para 18. Isso aqui vai mudar a configuração da energia do átomo, ok? Ele agora tem 17 prótons e 18 elétrons, mais 17 e menos 18, o que vai dar um total de menos 1. Então o átomo de cloro se transformou em um ânion. Os ânions, eles ganham. Os cátions, eles perdem. Como assim?
Por que perde e fica positivo? Porque nós estamos falando sobre energia negativa. Ele estava equilibrado e ele perdeu energia negativa. Então, se ele está equilibrado e perde energia negativa, a energia positiva sobressai e ele se transforma em um átomo positivo, ok? Por isso, os que ganham energia negativa. Nós só estamos mexendo na configuração da eletrosfera, nós não estamos mexendo na configuração dos prótons. O que está sendo modificado na ligação química é a energia da eletrosfera. Então, os ânions ganhando, eles se tornam negativos, tá? Energia negativa. Os cátions perdendo energia negativa, eles se tornam positivos. E aí ocorre uma força de atração entre esses dois átomos. Por que ocorre essa força de atração? Nós temos agora um positivo e um negativo, e eles vão se atrair, ok? É assim que acontecem as ligações químicas na natureza, formando as substâncias, tá? Nós vamos passar aqui agora a falar sobre um tipo de ligação. Nós temos 3 tipos de ligação e iremos estudar as 3. Nós temos ligações eletrovalentes ou iônicas. Nós temos um tipo de ligação chamado de covalente ou molecular. E nós temos ainda um tipo de ligação metálica. Nós iremos estudar esses 3 tipos de ligação. Hoje iremos falar sobre as ligações eletrovalentes. Vamos para a etimologia da palavra, o nome. Qual é o significado? O que está por trás deste nome eletrovalente? Muito simples, já foi explicado ali. Essa primeira parte da palavra eletro está relacionada aos elétrons. Nós estamos trabalhando com elétrons, mexendo na eletrosfera. Daí vem a primeira parte, eletro. Valente, porque nós estamos mexendo na última camada, que é a camada de valência. Então daí está a etimologia da palavra, o significado eletrovalente, elétrons da camada de valência, ok? E por que recebe outro nome, iônica? Porque ao mexer na camada de valência, esses átomos vão se tornar íons. Então aqui nós temos uma ligação eletrovalente ou uma ligação iônica, ok? Está claro aí para você? Beleza, então vamos ver como é que acontece essa ligação. Isso é uma ligação natural, acontece na natureza, através de forças naturais. A natureza é responsável por fazer essas ligações, formando todas as substâncias que existem, tá? Os compostos iônicos, eles têm algumas características. Quando esses elementos se ligam, eles formam cristais com grande força de atração. Esse tipo de ligação eletrovalente ou iônica acontece sempre de uma maneira: um perde e outro ganha, com perda e ganho de elétrons. Então, um perdendo vai se transformar em cátion e o outro vai se transformar em ânion. Daí está a força de atração, positivo com negativo, ok? Positivo com negativo vai gerar força de atração suficiente para que eles se juntem, tá? Então aqui nós temos uma ligação natural. Vamos analisar essa ligação, que é uma das mais famosas, Na com Cl, é sódio com cloro. Essa formulação, nós temos aqui a fórmula química dessa ligação NaCl. A fórmula é essa, NaCl. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Poderia ser ClNa? A ligação poderia ser ClNa? Não. Existe uma conversão, um conceito. E esse conceito foi determinado pela química, ok? Para a representação das formas químicas, os cátions sempre virão primeiro. Então, na fórmula, primeiro você coloca o cátion, depois o ânion. Por isso que a fórmula é NaCl, não pode ser ClNa. Se você colocar ClNa, você está ferindo um conceito criado pela química. Você estará colocando primeiro o ânion e depois o cátion. Então, numa fórmula química,
iônica, primeiro o cátion e depois o ânion. Nós temos mais duas formas aqui, MgCl, isso significa que o Mg é o cátion e o Cl é o ânion. NaS, o Na é o cátion e o S é o ânion, sempre seguindo esse conceito, ok? Então aqui nós temos K2, M8, M1. Para estabilizar, o Na ele transfere esse elétron para o Cl. Então ocorre a transferência, ok? Então esse tipo de ligação tem uma característica: um perde e o outro ganha. O elétron do Na ele vai ser repassado para o Cl. Por quê? O Na precisa se livrar de um elétron para estabilizar, enquanto que o Cl precisa receber um elétron também para se estabilizar, ok? Então aqui nós temos uma ligação natural, onde um passa para o outro, e aí, olha só, a configuração da camada de valência ficou legal e muito bom para os dois. O Na estabilizou com 8, perdeu 1, estabilizou com 8, e o Cl também ganhou 1, estabilizou com 8. Então ocorreu a ligação, os dois estão estáveis. Uma ligação só pode acontecer se os dois estiverem estáveis, se estabilizar os dois elementos. Aí pode ocorrer a ligação química. Se não estabilizar os dois, não tem como acontecer a ligação química, ok? Eu quero finalizar. Quando for dessa forma, será muito fácil. Você pega um de lá e passa para cá. Ok, estabilizou, os dois estão estáveis, ocorreu a ligação química, formou o composto aqui. Tá? Mas eu quero falar aqui sobre uma variação do Mg com o Cl. Então, para fazer uma ligação química é preciso fazer a distribuição eletrônica. Por quê? Porque a ligação química acontece através da distribuição eletrônica. Então vamos distribuir aqueles dois elementos lá para a gente ver como é que fica. Mg12. Mg12. A distribuição vai ficar K2, M8 e M2. Ok? Está vendo direitinho aí? Cl. Na distribuição nós temos K2, M8, M7. Aqui nós temos um probleminha para ser resolvido. Mas não se preocupe, quem resolve esse problema é a própria natureza. Nós só temos que aprender um pouco sobre ele, ok? Então nós temos aqui Mg com a distribuição K2, L8, M2. A camada de valência do Mg é 2. A camada de valência do Cl é 7. O Cl precisa de 1 e o Mg precisa se livrar de 2. E aí o que vai acontecer? Não pode ocorrer uma ligação química, irá sobrar um elétron. Para onde é que vai esse elétron? Não pode acontecer dessa maneira, com essa quantidade de átomos, mas nós podemos duplicar a quantidade de átomos. Nós podemos pegar mais um de Cl. Se eu pegar mais um de Cl, aqui eu vou ter 2 de Cl. E aí nós temos 2 átomos necessitando de elétrons. E nós temos 2 elétrons para serem doados, ok? Então, para resolver esse problema, é só duplicar a quantidade de Cl. Então, uma ligação química entre Mg e Cl vai acontecer nessa proporção. Então, nós temos que respeitar as proporções, ok? Então, a fórmula química será Mg1 e Cl2. Quando for 1, nós não precisamos colocar o número. Então, essa ligação química acontece dessa forma: Mg1, Cl2, ok? É assim que vai acontecer nessa proporção. Aí os 3 átomos estarão estáveis, ok? Nas próximas aulas estaremos trabalhando, vou passar uma atividade sobre isso para que vocês possam estar fixando, ampliando o conhecimento de vocês, ok? Busquem por novas fontes de conhecimento, estudem, leve a sério. Esse é um conhecimento bacana e necessário para você. Um abraço, até a próxima aula.